Pessoal, eu estou muito empolgada para compartilhar essa palavra com vocês, porque eu já estou vendo Deus falando desde que eu cheguei aqui. Vocês perceberam como a Débora falou sobre coração aqui, no momento de consagração? Vocês percebem como o Senhor vai alinhando todas as coisas? Quando há esse nível de alinhamento, meu irmão, minha irmã, é porque aquilo que o Senhor quer fazer é poderoso. Então eu quero te convidar a curvar sua cabeça e orar comigo para a gente preparar o nosso coração para esse tempo. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti agora para aprender contigo. Sabemos que esse momento, Deus, é um momento precioso de sentar aos Seus pés, Jesus, e aprender com o nosso Mestre. Então, nesse momento, Deus, abre o nosso coração, faz do nosso coração terra fértil para receber a Tua palavra, para que nós possamos receber, entender e frutificar nesse entendimento, Senhor. Nesse momento, nós repreendemos toda distração e toda preocupação e Te pedimos, conserva a nossa mente concentrada em Ti e nos capacita a receber a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 12, a gente vai ler do versículo 28 em diante. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te dar um contexto. Nesse trecho em que nós vamos ler aqui, é um questionamento feito por um mestre da lei ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus sempre ensinou com muita autoridade, ele tinha muita autoridade para ensinar a palavra de Deus. Mas isso era feito de uma forma diferente. A maneira de Jesus era diferente de ensinar, se comparado com os fariseus. Os fariseus, eles estavam sempre muito preocupados com as regras, com aquilo que eles tinham que obedecer. E Jesus vem para aliviar aquele fardo pesado que foi colocado no coração do seu povo. Aquela preocupação extrema com cada regrinha que precisava ser seguida. Então, quando os fariseus se aproximavam de Jesus, eles não queriam aprender com Jesus. Eles queriam pegar Jesus, digamos assim, no erro, né? Eles queriam desafiar Jesus com perguntas que poderiam levar a duplas interpretações e questioná-lo e acusá-lo. Mas o Senhor Jesus sempre teve a sabedoria dos céus, então ele respondia com sabedoria e isso causava um impacto no coração daquelas pessoas. E aqui a gente vai ler sobre um momento em que um dos mestres da lei se aproxima de Jesus para questioná-lo, mas ele parece ser um pouquinho diferente. Leia comigo. Marcos, capítulo 12, do versículo 28 em diante. Está escrito assim. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Percebendo que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu, o mais importante é este. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este, ame ao seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o mestre da lei. Está certo ao dizer que Deus é único, que não existe outro além dele, e que amá-lo com todo o coração, com todo entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí em diante, ninguém mais ousava fazer-lhes pergunta. Então percebam que é um momento em que até um mestre da lei reconheceu a sabedoria de Jesus. Até os questionadores, naquele momento, foram convencidos por aquilo que Jesus estava falando. Talvez essa pergunta, qual é o mandamento mais importante, para nós que já ouvimos a palavra e conhecemos, seja algo que estamos acostumados a ouvir. Mas era a primeira vez que eles estavam ouvindo nesse contexto essa afirmação. Se a gente ler o capítulo 28 de Deuteronômio, vocês vão ler que no momento em que o Senhor Jesus, ou melhor, no momento em que Deus Pai chamou o povo, tirou ele do Egito e assumiu uma aliança com aquele povo para fazer deles o seu povo, ele deu a eles uma série de mandamentos que eles precisavam guardar.
E lá no capítulo 28 está escrito assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês terão essas bênçãos. Que é a mesma lista que está mencionada também em Números, em outras passagens bíblicas, como a Débora comentou aqui. Vocês vão receber muitas bênçãos se vocês me obedecerem, mas se vocês me desobedecerem, vocês vão sofrer muitas maldições. E a lista da maldição também é grande. E essas maldições nada mais eram do que a consequência da desobediência, a consequência do pecado. Então, sendo os fariseus zelosos pela lei, né, querendo cumprir aquilo que era determinado, você consegue entender por que esse mestre da lei chegou para Jesus com esse questionamento, né? Qual é o mandamento mais importante? Eu quero garantir que eu estou fazendo a coisa certa, porque eu não quero sofrer aquelas maldições e eu quero desfrutar das bênçãos. Esse é um questionamento que o Senhor Jesus responde com alegria. Ó, você quer saber o que é mais importante? Eu vou te dizer. Amar o seu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua alma. Concorda comigo que não é difícil de entender o que Jesus está falando? Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar e eu tenho que amar Ele. Ok. Entender não é tão difícil. Difícil é cumprir, né? Difícil é a gente conseguir obedecer e sentir que a gente está, de fato, amando Deus acima de todas as coisas. Quando a gente fala de relacionamentos humanos, tem algumas técnicas ou dicas ou conselhos que a gente recebe aí de casais mais velhos, de pais, avós, de amigos, de psicólogos e profissionais da área, que nos ajudam a amar da melhor forma possível aqueles nossos entes queridos. Então, acho que o mais famoso deles é as 5 linguagens do amor. Quem aqui conhece? Faz um sinalzinho assim para mim. Ok, nem todo mundo conhece, vou explicar rapidinho. É uma metodologia que diz que cada pessoa recebe e dá amor em uma determinada linguagem. Então, são 5. Toque, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e presentes. Então, as pessoas vão demonstrar e receber amor através dessas 5 linguagens. Vou dar o exemplo aqui da minha família. Por exemplo, meu pai, a linguagem do amor dele é toque. Toda vez que ele me vê, ele me abraça, ele dá um beijo na minha testa, ele fica falando comigo, abraçado comigo, segurando na minha mão. E ele é assim desde que eu sou uma menininha, sempre foi desse jeito. A minha mãe é o extremo oposto. Ela brinca, toda vez que eu vou abraçar ela, ela fala: filha, respeita meu espaço pessoal. Ela não é do toque, ela é dos atos de serviço. Então, ela sempre fez de tudo e mais um pouco pela gente. Tudo que você possa imaginar, minha mãe estava fazendo por nós. E nós aprendemos a ver isso como atos de amor também. Eu tenho a minha irmã, que a linguagem dela é tempo de qualidade. Então, ela gosta que eu passe tempo com ela, tempo na mesa, conversando, sem distrações. Então, assim, dessa forma vai. Algumas pessoas vão demonstrar isso dando um presente, algumas pessoas vão demonstrar isso com palavras, né? Te elogiando, te incentivando, e assim por diante. Uma coisa curiosa das linguagens do amor é que, da mesma forma como você recebe amor, você pode ser ferido. Então, se a sua linguagem do amor é tempo de qualidade, e você está ali querendo ter uma conversa profunda com uma pessoa, e a pessoa para de olhar para você, pega o celular e começa a fazer assim, ela está te ouvindo, está te respondendo, mas está no celular, gente, isso fere tanto o coração de quem tem a linguagem do amor do tempo de qualidade. Quem tem outra linguagem nem se importa, sabe que está ouvindo, está falando, a conversa continua e ninguém nem liga. Mas se você tem a linguagem em tempo de qualidade, isso vai ferir você. Da mesma forma, quem tem a linguagem do amor toque. Eu tenho a linguagem do amor toque, e uma das primeiras coisas que eu tive que explicar para o meu marido quando a gente casou, é que ele precisava me dar um beijo antes de sair de casa para trabalhar. Não importava se eu estava dormindo, tinha que me acordar, me dar um beijo e depois sair para trabalhar. Se ele não fizesse isso porque ele queria respeitar o meu sono, eu ia passar o dia inteiro chateada com ele porque ele não me deu um beijo de tchau. Então, é uma via de mão dupla. Da mesma forma como você demonstra amor, você recebe. E a ausência do amor demonstrado na forma como você recebe, fere o coração. Então, se a gente tivesse a linguagem do amor de Deus, não seria muito bom? Para a gente garantir que a gente está amando Deus da forma certa? Ficaria mais fácil, né? Pois é, eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem uma linguagem do amor. A linguagem do amor de Deus é a obediência. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 21. E nesse trecho, Jesus está ensinando os discípulos como amá-lo e como amar ao Pai. Então, o versículo 21 vai dizer assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele.
O versículo 23 diz assim: estas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Num trecho de 3 versículos, a gente vê Jesus reafirmando 3 vezes: se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. E já fica a dica aí, quando você estiver estudando a palavra, sempre que a Bíblia começa a repetir o mesmo ensinamento, é porque Deus quer dar ênfase àquilo. Deus quer que você entenda o que Ele está falando. Então, Ele falou em um espaço de 3 versículos, 3 vezes: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. E Ele também diz ali que se você guardar os mandamentos, Ele se revelará a você e fará morada em você. Ou seja, o segredo para a intimidade com Deus é a obediência. Sem obediência, ninguém verá o Pai. Nós precisamos obedecer para entrar neste lugar de intimidade. Esse ano nós temos falado muito sobre maturidade. Quem aqui assistiu pelo menos uma das pregações da série Filhos Maduros, do pastor João? Várias pessoas, ótimo. Então, vocês sabem que Deus está trabalhando esse tema no nosso coração, né? Hoje eu quero te dar mais um aspecto da maturidade com relação à forma de amar o Senhor, que pode mudar o seu relacionamento com Deus. Vou fazer um paralelo com os relacionamentos humanos. Amar pressupõe maturidade. Por quê? Quando você tem um bebezinho recém-nascido, ele não tem como demonstrar amor. Ele não consegue entregar nada. Um bebezinho recém-nascido só consegue receber. Concorda comigo? Não consegue se preocupar se está demonstrando amor para o pai, se está amando a mãe. Ele só sabe chorar e falar: preciso disso, preciso daquilo, preciso daquele outro. E os pais entendem que aquela criança não tem como demonstrar amor e não estão nem preocupados com isso. É a vida daquela criança que preenche os seus corações. Então, eles amam, eles cuidam, eles zelam, eles se doam. Eles só entregam, sem esperar nada em troca. Pai nenhum espera que o seu bebezinho recém-nascido faça alguma coisa por ele. Agora, conforme essa criança vai crescendo, e os pais vão ensinando limites, obediência, caráter, essa criança começa a entender a diferença entre certo e errado. E mesmo uma criança pequenininha, 1, 2 anos, sabe reconhecer o olhar do pai e da mãe, que vai dizer se está aprontando ou não. Perceba que é desde bem novinho. E ninguém aqui precisa ensinar uma criança a aprontar. A criança aprende sozinha, né? Ela vai aprender ali a mentir, digamos assim, sem que ninguém precise dizer para ela: olha, isso é mentira. Quer pegar uma cena clássica? A criança vai lá e desenha na parede. O pai chega para a criança e fala: quem é que fez esse desenho? A criança fica de olho para saber se vai elogiar o desenho ou se vai tomar uma bronca. Se for elogiar o desenho, ela vai levantar a mão e falar: fui eu. Se for tomar uma bronca, ela vai falar: foi o meu irmão. Mesmo que ninguém nunca tenha ensinado ela a mentir. E claro que aí vão entrar as personalidades, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente não precisa ser ensinado a ser desobediente. Isso é consequência do pecado. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Então, nós nascemos com um espírito de rebeldia. A carne do nosso corpo vai sempre querer fazer a nossa própria vontade, mesmo que isso seja errado. Nós só conseguimos vencer isso através de Jesus. É Ele quem nos liberta do poder do pecado. Mas quando uma criança está nesse estágio que começa a testar limites, os seus pais já sabem o que eles podem exigir de obediência e o que precisa ser ensinado. E ao longo dos anos vão continuar reforçando o caráter daquela criança. Olha, mentir é errado, desobedecer os seus pais é errado. Então a criança passa a se preocupar com o que é certo e o que é errado. Conforme essa criança vai amadurecendo, ela vai se tornando mais responsável por demonstrar amor. Por quê? Porque quando ela desobedece, não é sempre que os seus pais ficam apenas bravos. Quem aqui lembra da primeira vez que fez a mãe chorar com uma desobediência? Eu lembro que naquele dia eu decidi que eu nunca mais queria fazer aquilo na minha vida. Como é triste olhar para os olhos dos nossos pais e saber que o nosso comportamento e as nossas escolhas feriram o coração dos nossos pais. E a gente percebe, por quê? Porque nós já temos um certo nível de maturidade, mesmo que ainda novinhos. E a gente vai crescendo, isso só aumenta.
A fase desafiadora é ali na adolescência, né? Quando a criança acha que já sabe, ou melhor, o adolescente acha que já sabe tudo, o pai sabe que ele não sabe tudo, mas o adolescente tem certeza que sabe, e começa ali os conflitos, os desafios, mas ainda assim os pais são o quê? Pacientes, porque sabem que aquele filho não está em condições de corresponder no mesmo nível de maturidade dos pais. Então, eles não olham para o comportamento do filho e pensam, não me ama, olha o que está fazendo. Eles sabem que o filho está em crescimento, está em desenvolvimento, está sendo formado, e sabem continuar ensinando. Mas a proporção de responsabilidade de um adolescente e de uma criança é diferente. Vocês concordam comigo? Um adolescente já tem muito mais entendimento de como demonstrar amor e obediência aos seus pais, diferente de uma criança. E quando a gente está falando de um adulto, aí a conversa muda. Porque quando a gente está falando de um filho já adulto, que não respeita aquilo que o seu pai e a sua mãe o orienta a fazer, por mais que o filho possa fazer suas próprias escolhas, há ainda, na nossa vida adulta, momentos em que nós temos que obedecer os nossos pais, porque nós queremos honrá-los, não porque nós somos obrigados, porque, teoricamente, dos 18 para cima, a gente pode fazer o que a gente quiser. As escolhas e as responsabilidades são nossas. Mas não tem nenhum filho aqui que vai dizer, não, fiz 18, eu não preciso mais respeitar em absolutamente nada aquilo que o meu pai me diz, agora eu vivo para mim mesmo. Todos nós que temos ao menos um pouco de maturidade, sabemos que nós queremos honrar os nossos pais e zelar pelo seu coração. E é por isso que quando a gente vê filhos adultos desrespeitando os seus pais, isso fere até nós que somos estranhos na relação, porque nós intuitivamente sabemos que aquilo não é correto, que o correto é dar honra aos pais, mesmo que nem sempre os pais mereçam, porque os nossos pais são tão humanos quanto nós, e eles erram. Mas há muitos momentos em que nós vamos ser pacientes com os nossos pais, e vamos demonstrar amor ainda assim. Por quê? Porque aí a gente já está falando de maturidade. Existe um momento em que nós somos capazes de amar os nossos pais sem esperar nada em troca, porque nós já atingimos determinado nível de maturidade. Na nossa fé não é diferente. Quando nós nos convertemos, no momento 1, aceitamos a Jesus, Jesus não está preocupado em nos dizer o certo e errado. Ele vai te receber, Ele vai te acolher, Ele vai te limpar, e Ele vai começar a transformar você e a sua realidade. Eu tenho certeza que você se lembra do momento em que você aceitou Jesus. Jesus te pediu alguma coisa em troca? Ou Ele só falou, vem? Depois Ele te disse, eu vou ser o seu Salvador, mas eu também vou ser o seu Senhor. Mas no primeiro momento, quando você conhece Jesus e descobre aquilo que Ele vai fazer por você, quem Ele é, você se apaixona por Ele e decide entregar a sua vida a Ele, naquele primeiro momento, naquela primeira decisão, você pode até saber que a partir dali Ele é o seu Senhor, mas não necessariamente você sabe o que isso significa, porque você ainda vai precisar passar por um período de maturidade e aprender o que significa obedecer o senhorio de Jesus. Você tem a disposição, mas você ainda não tem o entendimento, você ainda não tem a maturidade. Conforme você vai caminhando no seu processo com Ele, você vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Então, normalmente, no início da nossa caminhada, a gente passa por algumas fases. Começa lá na fase da conversão, que você se preocupa muito com o que é e o que não é pecado. É pecado mentir? É. É pecado fazer fofoca? É. É pecado falar mal do seu irmão? É. É pecado desonrar os seus pais? Sim. Então, a gente fica muito preocupado com isso. O dízimo é exatamente 10%. Aí a gente calcula 10%. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Vou dar os meus 10% do dízimo, porque eu sei que eu tenho que fazer isso. E assim a gente vai se preocupando com aquilo que nós temos que fazer, de certo e errado. Esse é no momento inicial da nossa caminhada. Mas conforme a gente vai caminhando com Deus, vai o conhecendo e sendo conhecido, porque conforme nós vamos obedecendo, Ele vai se revelando a nós. Foi isso que Jesus disse, certo? Então, a cada passo de obediência, nós recebemos um pouco mais de Jesus, em termos de intimidade. E quanto mais perto estamos dEle, mas nós vamos ver coisas que precisam ser transformadas em nós. E aí, a gente entra no período da santificação. Não é só o momento inicial, que é a conversão, que seria o equivalente ao bebê recém-nascido, vamos dizer assim. Nós estamos no processo de santidade, são aí os nossos anos de formação. É quando Deus começa a sondar o nosso coração. E Ele vai falar, filho, tem um ídolo no seu coração.
Você precisa abrir mão disso. Você precisa corrigir o seu relacionamento e pedir perdão para o seu irmão. A gente já não está mais preocupado entre certo e errado. A gente está preocupado em garantir que a gente está andando em santidade e agradando o coração de Deus, fazendo aquilo que Ele nos diz para fazer. Até que nós chegamos num estágio que nós chamamos de consagração. Que aí você não está mais preocupado com o que é certo e errado, você não está mais preocupado simplesmente olhar para você e se perguntar se você está obedecendo, você quer zelar pelo coração do Pai. Você quer fazer aquilo que agrada o coração do Pai. Mesmo que você não vá receber nada em troca do Senhor, você quer fazer por Ele, você quer simplesmente agradá-lo, mesmo que você não vá receber nada. Você já está atingindo níveis de maturidade. E tudo isso, todo esse processo, é algo que o Senhor tem longanimidade. Mesmo Deus que fala, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês me amam, é o Deus que sabe que nem sempre a gente consegue guardar o mandamento. E aí o que Ele faz? Ele nos dá o Espírito Santo, que nos capacita a obedecer. E nesse processo de obediência, existem estágios que nós vivemos, como eu já comentei aqui com você. Mas há, de uma forma geral, uma disposição do coração. Quando nós entramos nesse lugar de maturidade, e nós começamos a nos preocupar em fazer a vontade do Pai, não apenas obedecer, mas agradar o Pai, aí nós estamos falando sobre saber o nosso chamado, entender o nosso propósito, contribuir com a missão da igreja, contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo, com os nossos dons, com o nosso dinheiro. A gente não está mais só preocupado em dar os 10% do dízimo, a gente está preocupado em administrar corretamente os nossos bens, para que a gente tenha disponível para ofertar na hora que for necessário para a obra do Senhor. A gente não está mais só preocupado em mentir ou não mentir. A gente já está preocupado se os nossos olhos estão sendo santos, e se o conteúdo que a gente está consumindo é um conteúdo que prejudica ou não a nossa santidade, porque os nossos olhos são a candeia do nosso coração. Nós sabemos que aquilo que entra por aqui vai sim prejudicar ou não o nosso coração. Então você começa a cuidar com o que você está lendo, o que você está assistindo, quem que você está seguindo. Você já não está mais só preocupado em fazer o seu devocional por 15 minutos no início do dia. Você está preocupado em administrar o seu tempo com sabedoria, para que o Senhor possa direcionar os seus passos ao longo do dia inteiro. Isso é viver em consagração, é saber que tudo aquilo que você faz corresponde ou não ao comportamento de um filho que ama o seu pai. E nós somos chamados a amar com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. É com tudo que nós temos, é com influência em todas as áreas da nossa vida. E em contrapartida, nós passamos a conhecer o coração de Deus. Esse é o momento em que nós recebemos sonhos e visões. Esse é o momento em que nós discernimos aquilo que o Senhor está fazendo. Esse é o momento em que o Senhor começa a nos usar no ambiente em que nós estamos. Ele nos dá palavras de conhecimento, Ele desperta os nossos dons, porque Ele sabe que nós estamos sendo bons mordomos daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Então Ele começa a olhar para nós como servos bons e fiéis, capazes de contribuir com a sua obra. Então você vai estar lá no seu trabalho, você vai estar lá num café da tarde com os seus conhecidos, e num determinado momento da conversa o Espírito Santo vai falar, diga isso. E aquela conversa que parecia algo tão banal se transforma num momento de conversão, para aquela pessoa ser transformada e para haver festa no céu. Aquele irmão, aquela irmã que você tem na fé, está passando por uma situação difícil, mas não se abre, e num determinado momento da conversa, o Espírito Santo te dá discernimento e fala, vai lá e faça isso pelo seu irmão, dê essa oferta, faça essa oração, faça uma visita, vai lá e ajude seu irmão, mesmo que essa pessoa não diga nada. Por quê? Porque você está caminhando em intimidade com o Pai, e você tem livre acesso aos pensamentos do Pai. O Pai começa a depositar nas suas mãos a sua obra. E aí você começa a experimentar os frutos da intimidade que vem com a obediência. E não há absolutamente nada melhor do que estar no centro da vontade do Senhor. Porque é para isso que nós fomos criados. Foi para isso que o Senhor nos criou, é para viver um relacionamento com Ele, é para cumprir a sua vontade. Então eu te falei tudo isso para despertar em você o desejo de ser esse filho obediente. O desejo de alcançar esse lugar de consagração. Quem aqui quer viver isso com o Senhor? Amém. Então, agora eu vou falar com você sobre como obedecer na prática. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 15.
Lendo a palavra, nós aprendemos que existem formas e formas de obedecer o Senhor. Os fariseus achavam que eles estavam obedecendo. E quando Jesus chegou, ele mostrou que eles estavam fazendo muita coisa errada. Então, é importante não só a disposição em obedecer, mas garantir que nós estamos obedecendo da maneira correta. Aqui, nesse trecho, a gente vai ler a história de Saul. E Saul é um exemplo do que não fazer. Leia comigo, a gente vai ler a partir do versículo 2, e eu vou contar para vocês, aos poucos, o que estava acontecendo lá naquele tempo. Leia comigo o versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Vamos parar aqui um pouquinho. O nosso Deus não é bondoso, o nosso Deus não é paciente. Paciente não, ele é longânimo. Longanimidade é mais do que paciência. Nosso Deus não é justo. É até difícil a gente olhar e ver Deus falando algo tão duro. A extinção de um povo. Mas, nós precisamos lembrar que, se o Deus bondoso e longânimo chegou à conclusão que era o tempo de exterminar aquele povo, quão grande pecado aquele povo cometia. Era o tempo do julgamento. Assim como chegou para Sodoma e Gomorra, chegou para os amalequitas e pode chegar para qualquer um de nós. Porque o nosso Deus é bom, mas ele também é justo. E ele cumpre a sua palavra. Nesse momento, Deus determinou que era hora de exercer juízo sobre os amalequitas. E ele deu uma ordem muito clara. Ele falou: eu não quero nada, consagrem para a destruição, matem tudo. Uma coisa curiosa sobre essa ordem de Deus é que isso não era comum naquela época. A guerra sempre é e sempre será algo caro, mas naquela época era ainda mais, porque não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então, se deslocar com um exército de ponto A para ponto B custava muito, não só em alimento, como em equipamentos e armamento e tudo que era necessário para aquele momento de guerra. Um cerco numa cidade podia durar semanas, e aqueles soldados precisavam estar bem alimentados e bem cuidados para terem forças de lutar na hora certa. Então, o que era comum naquele tempo? Que o investimento que fosse feito para a hora da guerra fosse recuperado na vitória, com os despojos da guerra. Então, o povo entrava nas cidades e pegava toda a riqueza, pegava todos os animais e, com isso, recuperava o seu investimento. Além disso, a escravidão era comum naquele tempo. Então, eles ainda ganhavam mais com a escravidão do povo que era vencido. Então, quando Deus fala para eles: eu não quero nada, é assim, ó, vocês vão gastar, vão investir nessa guerra e não vão trazer nada de volta. Eu não quero nada. Então, vocês percebam como era algo extremamente fora do comum, né? Saul, que era o rei responsável por conduzir essa batalha, ele foi um rei que foi escolhido por Deus. Aos seus próprios olhos, Saul não era grande coisa. Ele não se achava grande coisa. Mas Deus sabia que havia em Saul o potencial de um grande rei. Então, o abençoou e o escolheu para ser esse rei. Esse é o rei que recebeu essa ordem. Saul conhecia o Senhor. Saul conhecia e carregava os mandamentos do Senhor e sabia que deveria obedecer. Porque Saul recebeu aquela mesma lista de bênçãos e maldições que o povo recebeu lá em Deuteronômio. Ele sabia que ele devia obedecer. Então, quando Deus falou para ele o que ele tinha que fazer, ele sabia o que ele estava ouvindo. Não era algo estranho para Saul. Leia comigo a partir do versículo 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. E aí, o que será que aconteceu entre o momento em que Saul ouviu a ordem de Deus
dizendo exatamente o que ele tinha que fazer, e o momento que ele decidiu fazer diferente. Como eu disse, a guerra era um processo longo. Provavelmente, entre o momento em que ele recebeu a ordem e o momento que ele cumpriu, se passaram semanas. E eu consigo imaginar o que começou a acontecer ali. Eu consigo imaginar aquele cerco e os soldados olhando para os bois, as ovelhas, olhando para aquele povo e pensando, nossa, mas dava um belo de um churrasco, né? A gente podia pelo menos matar para comer, não precisava ser para destruição. Ah, e se a gente pegasse e fizesse sacrifícios para o Senhor? O Senhor ia se agradar disso. Vamos levar. A gente mata todo mundo, mas vamos levar o rei, porque será uma grande honra para Deus mostrar a derrota dos amalequitas enquanto nós voltamos e levar aprisionado o rei. Nós vamos mostrar para todo mundo que Deus venceu. Vocês conseguem imaginar essa conversa acontecendo na cabeça dessas pessoas? E talvez, num primeiro momento, Saul ainda estivesse disposto a obedecer, mas conforme essas conversas iam acontecendo, ele começou a racionalizar. Mas será mesmo que Deus me pediu para matar todo mundo? Será que o que Deus quis dizer não era que era para deixar esse povo sem ter como continuar? Então, se eu levar só o rei, o resto está morto? Eu obedeci. Em tese, Saul obedeceu 99% da ordem de Deus, né? Pois é, mas obediência parcial é desobediência. Quando Deus dá uma ordem tão clara, não tem espaço para a gente negociar com Deus se a gente vai ou não vai fazer. Que foi isso que Saul fez. Mas tanto ele se convenceu de que aquilo estava correto, que ele foi lá e fez. E sabe o que Deus disse diante da postura de Saul? Veja o versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. O termo que Deus usa aqui é abandono. Abandono é sinônimo de desprezo. Deus se sentiu desprezado, abandonado pela conduta de desobediência de Saul. Está vendo como a obediência é a linguagem do amor de Deus? A desobediência fere o coração do pai. Entristece e machuca o coração do pai. Porque nesse momento, Deus não estava falando com uma criança. Saul sabia. Saul tinha conhecimento e tinha maturidade para ouvir aquilo que Deus estava ordenando. E ainda assim, ele escolheu desobedecer. Vamos ver como estava o coração de Saul nesse momento. No versículo 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Aqui já está num outro nível de desobediência, gente. Uma das primeiras coisas que o povo de Deus aprende são os 10 mandamentos. E eles sabem que não se deve criar ídolos. Não se deve criar ídolos. Que dirá um ídolo em sua própria honra. É um nível de rebeldia muito nítido no coração de Saul. Pode ser que ele tenha racionalizado no início, dizendo que ele ia levar os despojos para demonstrar a glória de Deus, mas claramente era para sua própria honra. Era para dizer que ele venceu, que ele era o bambambam, que ele tinha ganhado dos amalequitas. Olha aqui, eu vou fazer um monumento em minha honra. Isso mostra um coração rebelde, não um coração obediente. No versículo 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul, os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Saul estava tão profundamente enterrado no seu próprio convencimento, ele racionalizou tanto com ele mesmo a ordem de Deus, que ele estava ali falando com o profeta de Deus, que tinha dado a ordem para ele, no meio do mugido dos bois. E ele fala, eu cumpri a ordem de Deus. Mas espera aí, a ordem de Deus não era matar tudo? Como que você está no meio dos bois falando que você cumpriu a ordem? É porque ele se convenceu que ele estava obedecendo, mesmo que não estivesse. Para nós, olhando de fora, é muito fácil olhar e pensar, nossa, Saul, como é que você pôde fazer um negócio desse? A ordem de Deus foi tão clara.
Como é que você tem essa cara de pau de estar no meio das vacas e dizer que você fez aquilo que Deus disse para fazer, olhando no olho do profeta que te deu a ordem? É muito sem noção esse Saul, meu Deus do céu. Mas muitas vezes a gente faz isso, né? A gente se enterra na nossa desobediência, a gente encontra os nossos motivos para desobedecer, a gente racionaliza e a gente ainda é capaz de julgar o nosso irmão quando ele faz alguma coisa errada. Não é porque a gente é horrível que eu estou falando isso, não estou falando isso para condenar o seu coração. Eu só estou ressaltando que todo ser humano tem a capacidade para rebeldia. Não era só Saul. Todos nós temos a natureza pecaminosa em nós. E nós não conseguimos mudar isso sem a ajuda do Senhor. É o próprio Deus quem produz em nós santidade. É o próprio Deus quem produz em nós obediência. Mas depende da nossa busca. Depende da nossa disposição em obedecer. Talvez você já tenha passado por um momento assim, em que você recebeu uma ordem do Senhor, e eu percebo que isso normalmente acontece quando a gente chega num nível ali de maturidade que já não é só o início da nossa caminhada. Porque no começo a gente está tão cheio de amor por Jesus, que a gente está disposto a fazer tudo o que Ele pede. Só que conforme a gente vai caminhando, e Deus começa a nos pedir coisas mais sérias, mais profundas, tratares mais intensos do nosso coração, coisas às vezes que para mexer vai doer, comportamentos às vezes que a gente vai ter que engolir o nosso orgulho, a nossa vergonha e ir lá falar com o nosso irmão e pedir perdão. Esse tipo de coisa é muito desconfortável de fazer. Tão desconfortável quanto ir para uma guerra sabendo que você vai investir um monte de dinheiro e talvez voltar sem nada. Não é confortável. E normalmente é nesse momento, quando a gente começa a dar os primeiros passos rumo a um nível maior de maturidade, que a gente cai nessa armadilha da obediência parcial. Porque o Senhor te pede algo que é difícil, você começa a negociar com Deus. Deus, eu não vou fazer 100% do que você me pediu, mas eu vou fazer 99%, deve estar bom, né? Eu não vou lá falar e pedir perdão para a irmã que eu ofendi, mas eu vou parar de ter aquele comportamento que o Senhor não queria que eu tivesse. Já está bom, né? Eu não preciso ir lá falar com ela e pedir perdão. Eu não vou lá conversar com os meus pais e admitir que eu errei. Eu vou só tentar corrigir meu comportamento. Eu não vou pensar em administrar melhor as minhas finanças, eu só vou começar a dar o dízimo aqui e vou esperar que dê tudo certo. Obediência parcial. Não é uma disposição integral em obedecer. E eu falo com conhecimento de causa, eu sou mestre em fazer isso. Já contei aqui algumas vezes, eu sou advogada, então argumentar é comigo, gente. Você vai me dizer A, eu vou dizer B, C, D. Eu vou ter uma lista enorme de argumentos para dizer para você porque que eu estou certo e você está errado. Eu literalmente fiz uma profissão inteira disso. Sou ótima em pegar ali todos os fatos e distorcer para o meu favor. Deus teve que trabalhar meu coração, senão eu ia destruir todos os meus relacionamentos desse jeito. Conseguia transformar toda a briga e fazer a pessoa sair achando que ela estava errada, quando eu que estava errada. Depois lá ia eu, Senhor, me perdoa. Ia lá na pessoa e falava, irmão, me perdoa, eu errei. Né? Volta o cão arrependido. Eu. Várias vezes tive que restaurar alguns relacionamentos em atos de obediência, porque o meu orgulho falou mais alto. Depois o Espírito Santo falou mais alto que o meu orgulho e eu tive que admitir que eu estava errada. Aos poucos, Deus foi lapidando o meu caráter e eu aprendi a usar essa parte do meu cérebro só no meu trabalho, onde é lícito e me convém, e deixar de lado essa parte da argumentação nos meus relacionamentos. Mas eu sou mestre em argumentar, então eu não estou aqui para te apontar o dedo, irmão. Pensa que para essa palavra sair, ela passa primeiro aqui, tá? Deus primeiro tem que tratar o meu coração para eu poder falar com vocês depois. E Deus teve que me chamar a atenção. Um ponto que o Senhor chamou minha atenção foi com relação ao cuidado da minha saúde. Inclusive, está sendo o tema do Quinta Delas, hein, pessoal? Recomendo que vocês venham nos próximos cultos. Deus teve que chamar a minha atenção, porque eu estava tendo atitudes que deterioravam o meu corpo, com a minha alimentação, com a falta de exercícios, com o estresse. E eu achava que estava tudo bem, porque eu estava me ocupando, fazendo as coisas de Deus, fazendo o meu trabalho, cuidando da minha casa, e Deus chegou e falou, filha, se você não corrigir isso aqui, você não vai durar mais muito tempo. Eu quero continuar te usando, então trata de me obedecer e comer e beber para a minha glória também. E aí estou eu nesse processo agora. Falando em processo, eu quero chamar a sua atenção para um outro tipo de obediência. Nem tudo vai ser simples e fácil de obedecer, mas nós temos um Pai que é longânimo, Ele entende, e Ele está disponível para nos ajudar nos nossos processos.
Eu quero contar para você um pouquinho agora sobre um outro tipo de obediência que não é essa obediência parcial, mas que também não é uma obediência imediata. O que seria uma obediência imediata? Eu gosto de citar o exemplo dos discípulos. Quando Jesus os chamou, a palavra vai dizer que eles imediatamente largaram tudo que estavam fazendo e seguiram Jesus. Se você quiser ler comigo, esse texto está em Mateus, no capítulo 4, versículo 18. E o texto diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Eu acho que todo mundo aqui adoraria ter esse nível de disposição e entrega que a gente vê aqui na vida dos discípulos, né? Deus fala e você, opa, imediatamente comecei a obedecer. Pronto, Deus, vou viver em santidade, vou consertar tudo, nunca mais vou errar, vou mudar todos os meus hábitos. Não sei vocês, mas todo início de ano eu tenho a plena convicção de que eu vou conseguir viver em total santidade e perfeição o ano inteiro, até dia 2 de janeiro, que eu percebo que eu já pequei e já preciso pedir perdão de novo. Existem coisas que o Senhor vai nos pedir que vai ser fácil de obedecer imediatamente, não porque a atitude é fácil, mas porque a convicção é profunda. Então, nós conseguimos obedecer no mesmo momento. Há outras coisas que Deus tem que trabalhar em nós, porque nós nem percebemos que não estamos obedecendo. Vamos ter que caminhar com o Senhor para Ele ir nos revelando, olha, tem mais um tanto de obediência que você precisa fazer aqui. A gente vê isso na vida de Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 12, tem um momento em que Deus chama Abraão para o seguir. E você conhece a história. Deus chama Abraão e fala: sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro que a ordem já é difícil, porque ele não sabia nem para onde que ele ia, ele não sabia o que esperar lá do outro lado, mas ele obedece o chamado de Deus. Ele se separa da sua parentela e vai. Só que junto com ele vai o seu sobrinho, Ló. Eu imagino que Abraão nem pensava em Ló como sobrinho, porque ele não tinha filhos. Ele provavelmente olhava para Ló e pensava nele como um filho. Porque se ele deixou todo mundo e levou só o seu núcleo próximo, né, sua esposa e seu sobrinho, na cabeça dele eu imagino que ele achava que estava obedecendo. Ó, eu estou deixando todo o resto dos meus parentes. Tio, primo, toda a minha herança, estou deixando. Fica aí, pessoal, eu estou indo embora só com os meus. Levou sua esposa, levou o seu sobrinho e os seus servos. Eu imagino, a palavra não diz isso, mas eu imagino que na cabeça de Abraão ele estava fazendo aquilo que Deus disse para fazer. Só que a ordem de Deus é bem clara, é: vá, saia do meio da sua parentela para a terra que eu te mostrarei. Leia comigo, Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado e os seus servos. Ou seja, ele saiu. Aparentemente ele estava obedecendo. Até a palavra diz que partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Mas a gente percebe que a segunda parte da revelação, ou seja, a terra, não estava sendo dita para Abraão qual seria. Ele estava lá, caminhando, ele era nômade, né? Levava todas as suas coisas, as suas ovelhas, ia caminhando, mas ele ainda não sabia para onde que ele estava indo. Quando que Deus revelou qual seria essa terra? A gente vê isso em Gênesis capítulo 13, versículo 14. Está escrito assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: desde onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Ou seja, a revelação de qual era essa terra só veio quando
Abraão obedeceu 100% da ordem, quando ele se separou de seu sobrinho. Mas sabe que Abraão não se separou de seu sobrinho porque ele quis? Ele foi levado a se separar de seu sobrinho. Eles se tornaram tão prósperos, eles tinham tantos rebanhos, que os pastores deles começaram a brigar entre si. Ou seja, viver junto se tornou um problema. Tamanha foi a bênção que caiu sobre Abraão. Então, quem que prosperou Abraão para que ele conseguisse obedecer ao Senhor plenamente? O próprio Deus. Deus tornou insustentável para Abraão continuar vivendo com Ló. E a partir do momento em que eles se separaram, o Senhor revelou o restante da promessa. Essa é a terra para onde eu vou te levar. O que eu estou querendo te dizer com essa história? Eu gosto de classificar essa obediência de Abraão como uma obediência progressiva. Ela não é parcial, porque ele não quis obedecer parcialmente, ele realmente achou que estava obedecendo. Mas ele ainda não tinha obedecido totalmente, porque ele não tinha entendido. Então, quem que ajudou ele a obedecer? O próprio Deus. Então, se tem alguma área na sua vida que está difícil de você conseguir vencer, eu quero te lembrar que o maior interessado em te ajudar a obedecer é o próprio Deus. Ele tem todos os recursos na mão dele para te capacitar e te ajudar a obedecer. Uma coisa que o diabo tenta fazer constantemente é aprisionar a gente na nossa vergonha da desobediência para que a gente se afaste de Deus. Em vez da gente buscar ajuda nele, a gente fica com vergonha porque não está obedecendo e começa a se afastar. Ou seja, o diabo não consegue mais tirar a gente de Deus, mas ele tenta tornar a gente em servos infrutíferos. Não, eu vou neutralizar essa pessoa aqui para ela não alcançar mais nenhuma vida. Já perdi essa, mas não vou deixar perder mais nenhuma. Não é assim que Deus quer que você viva, meu irmão e minha irmã. Deus é longânimo e bondoso. O Senhor olha para nós como pais olham para os seus filhos, com paciência. Eles sabem, os seus pais, quando olhavam para você pequeno e você caía, eles não cruzavam os braços e ficavam olhando pensando, olha aí, não consegue nem andar. Não, né? Eles iam lá, davam a mão, abraçavam, pegavam no colo, davam um beijinho, consolava, botava no chão e vai lá, tenta de novo. Vou te dar o suporte que você precisa até que você consiga caminhar com as suas próprias pernas. Deus é assim com a gente também. Ele sabe que nós somos absolutamente incapazes de obedecer sem Ele. Ele é quem nos ensina, Ele é quem nos capacita a obedecer. Eu tenho certeza que tem alguma área do seu coração que Deus já está falando, e que está vindo na sua cabeça alguma coisa que Ele te pediu e que talvez você ainda não tenha feito. Eu quero te dar um testemunho, de novo nesse gancho do que Deus tem me falado, a respeito de eu cuidar da minha própria saúde. Eu estava com um monte de dificuldade de conseguir seguir as disciplinas que Deus tinha me pedido para fazer. Não conseguia, não tinha energia, parecia que a comida era mais forte do que eu não conseguia resistir ao bendito do brigadeiro, que eu não conseguia comer uma salada, era uma luta assim que, meu Deus do céu, parecia que eu era escrava da comida. E eu cheguei para Deus e falei, Deus, não é possível. O Senhor não me fez para ser escrava da minha vontade, eu tenho que conseguir fazer isso. O que está acontecendo? Me ajuda, Deus, me mostra onde é que eu estou errando. Em vez de eu fugir de Deus, porque eu estava com vergonha de não estar fazendo aquilo que Ele me pediu para fazer, eu fui para Ele pedir ajuda. E nisso, Deus colocou na minha vida uma médica que fez uma investigação, um monte de exame, e eu descobri que eu tinha determinada situação de saúde que estava me impedindo, de fato, a controlar algumas questões de impulsividade. E ela olhou para mim e falou assim, cara, isso é totalmente neurológico, não tem força de vontade que te ajude a vencer essa tua vontade de comer constantemente, porque o seu corpo acha que está em estado de fome constante. A gente precisa regular teus hormônios, a gente precisa arrumar algumas coisas, e daí você vai conseguir. Quando eu saí daquela consulta, gente, eu saí como se eu fosse a pessoa mais feliz da face da Terra. Eu tinha acabado de descobrir que estava doente, mas eu estava feliz. Por quê? Porque eu tinha uma resposta. E foi Deus que colocou aquela profissional no meu caminho, porque eu pedi ajuda. E a partir do momento em que ela me deu uma orientação, aí eu me tornei responsável por fazer aquilo que ela me orientou a fazer, porque eu tinha uma resposta. E desde então, assim, estamos caminhando. Sou perfeita? Não. Talvez um dia você me encontre aí num rodízio, não me julga, irmão. Tenho meus momentos, mas tenho caminhado, buscado caminhar em santidade, buscado o Senhor para conseguir fazer isso. Por que eu estou te contando essa história? Porque eu quero te lembrar que o Senhor é o maior interessado em te ajudar a obedecer e que você não precisa fazer tudo sozinho. Você tem uma família na fé para orar com você. Você tem profissionais capacitados que Deus pode colocar no seu caminho para te ajudar. Às vezes você vai estar batalhando com alguma questão de saúde mental. E eu tenho certeza que Deus não botou isso no coração da Débora à toa hoje na consagração. Talvez você está aí relutando em procurar ajuda. Eu teve um determinado momento na minha vida que eu precisei buscar auxílio de um psiquiatra e tomar medicamentos, porque eu estava na beira de um burnout pela segunda vez.
E Deus falou, filha, não, você precisa de ajuda. E eu tive que ir até um médico. E não há vergonha nenhuma nisso. Eu estou buscando ajuda para conseguir obedecer ao Senhor. O Senhor que me disse que eu tenho que estar bem. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou buscar ajuda. O Senhor é o maior interessado em te ajudar a obedecer. Alguém que obedeceu perfeitamente até o final foi o Senhor Jesus. E um ponto sobre obediência é que ela não é simplesmente saber o que precisa ser feito e fazer. Muitas vezes a obediência é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E a gente vê Jesus fazendo isso. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia. Deixa eu pegar a referência aqui para a gente. Não anotei, mas eu posso contar e você sabe essa passagem. Quando Jesus está lá no Getsemane, e ele chega lá, diante de Deus, e ele fala, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Naquele momento havia um conflito de vontades entre Jesus e Deus. A Bíblia nos diz isso, não seja feita a minha vontade. Se eu não quero fazer a minha vontade, mas quero fazer a tua, é porque a minha é diferente da sua. Então, vão ter vezes que o Senhor vai nos pedir alguma coisa que a gente não quer fazer. Que a nossa carne, a nossa razão vão encontrar inúmeros motivos para não fazer. Pensa no dízimo. O dízimo é uma área que pega muito as pessoas, porque a gente tem a sensação inicial de que a gente está perdendo dinheiro. Se você tem algum nível de desconfiança porque você experimentou experiências ruins com outros pastores e igrejas, como eu já ouvi tantas vezes, às vezes tem um elemento de desconfiança. A gente vê tantas notícias, e aí a gente pensa, não, Deus, eu não vou dar o dízimo, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou dar de oferta para uma outra pessoa aqui. Eu estou sendo generoso igual, eu estou separando uma parte do meu dinheiro igual, mas espera aí, você não é parte da visão de uma igreja? Então, você precisa assumir a sua responsabilidade como membro dessa igreja. E, às vezes, isso vai doer, porque a gente vai ter 1000 motivos para não fazer. A gente vai ter todas as razões. Não, mas eu não sei o que vão fazer com o dinheiro. Não, mas eu não tenho certeza se eu concordo com esses projetos. Não, mas isso, não aquilo, não aquele outro. Não, mas filho, peraí. Você não se submete à minha vontade. A minha vontade foi eleger essa liderança para essa igreja e colocar essa visão desse projeto nessa igreja. Então, eu preciso que você se submeta. Talvez você não vai concordar, mas você vai obedecer. Porque você vai demonstrar ao Senhor que você se submete. Tá bom, Deus, eu não tenho certeza se eu concordo com isso daqui, mas eu vou submeter a minha vontade à sua. E assim como aconteceu com Jesus, pela alegria que lhe foi prometida, ele cumpriu aquilo e suportou tudo, inclusive a cruz por nós. O Senhor Jesus sabia que naquele momento ele estava sendo tentado. Mas ele fez o quê? Ele se submeteu à vontade de Deus. A banda já pode subir. Então, querido, se tem alguma coisa aí no seu coração que está queimando, alguma área da sua vida que você sente que você precisa obedecer e que está tendo dificuldade, eu quero que você feche os seus olhos por uns minutinhos e pergunte, Espírito Santo, tem alguma coisa na minha vida onde eu estou sendo rebelde, onde eu não estou obedecendo? Fala comigo agora. Dê espaço para o Espírito Santo trazer isso à sua mente. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora e te pedimos, sonda o nosso coração. Nós estamos ouvindo a Sua palavra e queremos corresponder em obediência a Ti. Então, traz à tona aquilo que precisa ser tratado, Senhor. Nós estamos disponíveis para ouvir a Sua vontade. Nos ajuda, Espírito Santo, a receber essa orientação de Deus e nos capacita a obedecer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Eu quero ler um último trecho com você. Está lá em Ezequiel, no capítulo 36. A gente vai ler a partir do versículo 26. Eu vou pedir para vocês projetarem na versão NTLH, que é a versão que eu tenho aqui para ler com vocês. Nesse momento, Ezequiel ele foi
contemporâneo a Daniel e Jeremias. Então, são profetas que foram usados para corrigir, tanto na corte, quanto no povo, quanto as pessoas que se desviaram lá para o Egito. Deus posicionou estrategicamente os seus profetas para falar com o seu povo e falar: se convertam dos seus maus caminhos. Por quê? Porque Israel chegou em um determinado momento que eles estavam tão acostumados com o fato de que eles eram o povo escolhido, que eles perderam o temor. Eles estavam tão acostumados que Deus ia livrá-los, que eles pararam de se preocupar em fazer aquilo que agradava a Deus. Porque eles sabiam que Deus ia zelar pelo seu próprio nome. Então, eles não precisavam fazer nada. Assim eles pensavam. Então, eles começaram a se corromper, adorar ídolos, fazer aquilo que não agradava ao Senhor. E Deus vai lá e dá uma sentença para eles e fala: vou espalhá-los. Vocês vão perder a terra que eu lhes dei. Vocês vão ser escravizados pela Babilônia, vocês vão sair da terra de Canaã que eu dei para vocês, e vocês vão ser escravos. E se vocês tentarem fugir, vai ser pior para vocês. Então Deus vai lá e bota esse povo todo para sofrer as consequências das suas próprias escolhas. Mas Deus é bondoso e longânimo. E num determinado momento, o Senhor dá uma promessa de restauração para esse povo. E esse trecho é uma parte dessa promessa. Então, Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Outras versões vão falar: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Ou seja, eu vou te dar sensibilidade à minha voz de novo. Eu vou te dar o Espírito Santo para te capacitar a me obedecer. Se coloque de pé. Como eu disse, o Senhor é bondoso. E Ele está muito interessado em nos ajudar a obedecer. Por quê? Porque quando a gente obedece, a gente se aproxima dEle. A gente agrada o seu coração, a gente caminha em intimidade, a gente recebe a revelação, a gente entende o nosso propósito, a gente entende o nosso chamado, a gente vive de forma intencional e santa para agradar o coração de Deus e causar um impacto nessa terra. Quando Deus te chama para ter um coração obediente, Ele não joga essa responsabilidade e fala: se vira, arranja aí um coração obediente. Não, Ele fala aqui, ó: a minha intenção é que você tenha um coração obediente, e eu vou te ajudar. Eu vou tirar o seu coração de pedra, e eu vou te dar um coração de carne. Não só isso, eu vou colocar o meu Espírito em você, e o meu Espírito te capacitará a me obedecer. O Espírito Santo está em você, meu irmão e minha irmã. Você não está sozinho na sua jornada. Você tem o poder de Deus te capacitando. Você não luta só com as suas forças. Você é capacitado sobrenaturalmente. Nós não somos capazes de obedecer sem Jesus. É Jesus quem quebra o poder do pecado nas nossas vidas. E toda área de rebeldia é uma área de pecado. Mas nós estamos sendo chamados para caminhar em pureza, e o Senhor fala: vem, eu vou te lavar, eu vou te tratar, eu vou te curar, e depois eu vou te enviar para fazer a minha vontade. O propósito do Senhor sempre é nos capacitar para Ele e para o nosso próximo. O maior mandamento é amar o Senhor, e o segundo maior mandamento é amar o nosso próximo. Nós estamos aqui para um propósito.